Olá, camaradas! Estamos aqui para mais um bate-papo cultural, nosso papo cabeça da semana. E hoje eu estou com vários assuntos interessantes para conversar com vocês. Bom, para começo de conversa, eu quero dar alguns avisos, né? Para o pessoal que está assistindo no TV 247, essa live funciona assim. Primeiro eu falo sobre, dou dicas, né, culturais de livros, séries, filmes, e aí depois a gente tem um bate-papo que, como é reproduzido na TV 247, não é ao vivo, vocês só vão ter a oportunidade de ler, de fazer os comentários, mas eu não vou ter como responder, né? Se vocês quiserem ver ao vivo, toda sexta, 17 horas, na página do Facebook do Socialista Morena, facebook.com/Socialista Morena. E outra coisa que eu queria falar era, na verdade, perguntar para vocês o que vocês acham de a gente mudar o horário da live para a quinta-feira à noite, né? Porque eu sei que esse horário da sexta à tarde é meio ingrato, né? Tá todo mundo trabalhando essa hora. Então, de repente, a gente podia combinar de mudar para quinta à noite. Vê aí o que vocês acham. Hoje eu queria começar falando sobre um filme maravilhoso que eu vi essa semana, que se chama Adoniran. Meu nome é João Rubinato. Claro que é sobre o nosso querido Adoniran Barbosa. Não sei vocês, mas eu sou super fã do Adoniran. Eu adoro ele. Ele me diz muito. Eu não sei, eu não sou paulistana, morei em São Paulo 10 anos, mas não sou paulistana, embora eu considere São Paulo minha casa, não tenho origem italiana, mas talvez pelo lado dele falar para pessoas de classes mais baixas, né, tem toda aquela consciência de classe do Adoniran, que praticamente passou a vida escrevendo músicas para os de baixo, né, e sobre os de baixo. O diretor do filme, Pedro Serrano, foi muito sensível porque ele mesclou a vida do Adoniran com imagens dos sem-teto da cidade de São Paulo que ele tão bem soube retratar nas suas músicas, né? O que é Saudosa Maloca, se não uma homenagem às pessoas que não têm um teto para morar e que invadem palacetes assobradados na capital paulista para morar, né? E eu achei que o diretor foi muito feliz nessa mescla de vida do Adoniran com cenas urbanas da cidade de São Paulo. Eu fiquei super emocionada com o filme, né? Porque ele consegue botar aquilo que o Adoniran era, né? Aquelas músicas dele que são aparentemente engraçadas, mas que no fundo são trágicas, né? São trágicas. As músicas do Adoniran são trágicas. Vão ver o filme que vocês vão entender do que eu estou falando. Óbvio que a gente dá muita risada, mas é um filme muito tocante. Eu cheguei em casa com muita vontade de encher a cara, porque o Adoniran passa o filme inteiro tomando seu whiskinho, né? Muito fofo. E a falta de reconhecimento desse grande artista que foi Adoniran também é uma coisa muito impressionante. Ele só consegue gravar um disco com a voz dele mesmo lá por 1973, 1974, né? Já tem quase 70 anos quando consegue gravar o disco. As pessoas achavam que a voz dele era feia, imagina, aquela voz tão típica do Adoniran. Eles achavam que era feia. E aí também é impressionante como a ditadura militar censurava ele de uma forma muito, muito peculiar, né? Incomodava a ditadura o fato dele falar errado, né? Dele cantar errado, dele escrever aquelas letras em português coloquial do paulistano, mais do Bexiga, né? Aquela pessoa lá das profundezas, do paulistano profundo.
isso incomodou a censura, e é muito triste ver que no dia do enterro dele não tem nenhuma autoridade presente, nem prefeito, nem governador, ninguém. Triste, né? Um artista como a Adoniran nasce quantas a cada século, né? Eu acho impressionante porque ele tem as músicas dele, se você colocar para uma criança ouvir, ela adora. Meu filho de 11 anos adora Tira o Álvaro, adora, né? E como é que um artista desse foi negligenciado dessa forma? Fiquei muito contente que saiu esse documentário. Aqui em Brasília, está em cartaz no Cine Brasília. Não sei como que está sendo nas outras cidades do Brasil, mas corram atrás, é maravilhoso, emocionante, depois me contem. A segunda coisa que eu queria comentar hoje é também uma série, né, documental do Netflix. A gente está sempre aqui comentando coisas do Netflix. Eu acho que é um canal mais acessível, né? Porque qualquer pessoa pode assinar e botar no computador. Então, eu acho muito prático. Então, eu estou sempre sugerindo coisas no Netflix. Que é um documentário que se chama Sexo pelo Mundo com Christiane Amanpour. Não sei se vocês conhecem a Christiane Amanpour. Ela é uma jornalista já bem madura, já tem 60 e poucos anos. Ela tem origem iraniano-americana, né? A família dela veio do Irã. E é uma jornalista muito famosa. Fiquei em dúvida agora se ela não é britânica, tá? Deixa eu olhar aqui, peraí. Não está falando besteira para vocês. É britânica, iraniano-britânica, exatamente como o Fred Mercury, que também era iraniano-britânico. A Christiane Amanpour, eu acredito que ela tenha partido da própria experiência pessoal dela, né? Ela chega com 60 anos e termina um casamento antigo, que ela já tinha ficado durante muitos anos com o marido dela, e aí faz esse documentário que é viajar por várias cidades. Ela vai, então anotei aqui para não esquecer: Tóquio, Nova Delhi, Beirute, Berlim, Accra e Xangai. Ela vai nesses lugares para investigar como que as pessoas fazem sexo e encaram o amor e o sexo nesses lugares, né? No Japão, por exemplo, é muito impressionante que os casais que ela entrevistou, eles têm uma relação muito estranha, eles são muito frios um com o outro, né? Os membros do casal podem ter amantes, um de um lado, outro do outro. Bem esquisito. E em outros lugares ela descobriu casais também que estão juntos a vida toda, fazem amor a vida toda, né? Que eu acho que é um desafio para a maioria das pessoas casadas conseguir manter o fogo, né? aceso depois de muitos anos. E eu achei muito bacana esse documentário da Christiane Amanpour, porque ela mostra a vida das pessoas comuns, então todo mundo se identifica. Eu acredito que ela tenha ido em busca de respostas para ela mesma, porque as pessoas, muita gente acredita que só porque a gente vai ficando madura, a gente vai se desinteressando, né, de sexo. Mas, por exemplo, na Índia, o Kama Sutra ensina que você pode ter uma vida sexual saudável a vida inteira com seu parceiro, né? E que não existe tempo para parar. Então, eu acho que ela deve ter pensado assim: sou uma mulher de 60 anos, acabei de me separar, como que eu vou encarar a questão do amor e do sexo daqui para frente? E aí, a partir dessa curiosidade dela, ela foi pesquisar pelo mundo. Eu acho maravilhoso uma jornalista ter uma oportunidade como essa, né? Não dá um pouco assim de invejinha de você querer investigar um assunto e poder sair pelo mundo entrevistando gente, pesquisando a fundo. Eu recomendo muito. O nome exato do documentário, deixa eu dizer para vocês aqui, é uma série. A primeira temporada já foi. Chama-se Christiane Amanpour, Amor e Sexo pelo Mundo, né? Vale a pena assistir. Bom, a terceira dica de hoje
Na verdade, eu já tinha falado en passant sobre esse gibi aqui no nosso Papo Cabeça, mas eu não fui adiante, né? Deixa eu mostrar para vocês, acho que vocês lembram, que é esse livro aqui, que é Gramsci em quadrinhos. Ele é de autoria do Nestor Coan e Rep. O Rep é o desenhista, e o Nestor Coan é um professor da Universidade de Buenos Aires, que é o autor do livro. Por que eu quero comentar com vocês sobre esse livro hoje? Essa semana, eu comentei no Twitter, fiz uma provocação, que era... me incomoda muito que os liberais digam que é possível separar política de economia, né? Então, eles apoiam a economia do governo Bolsonaro, mas dizem que fazem oposição na política. Isso não é possível, gente. Vou fazer uma simples pergunta. Quando você aprova um projeto da agenda econômica de Bolsonaro no Congresso, ele é aprovado, o governo fica mais forte ou fica mais fraco? É óbvio que fica mais forte, né? Então não é possível dissociar a agenda econômica da agenda política, horas. E aí a minha provocação foi o quê? Que existe um personagem histórico, segundo Nestor Coan, que também privilegiava a economia em detrimento da política. Sabem quem? Stalin. Caramba, vocês não têm ideia de como eu fui atacada por nossos amigos stalinistas por dizer isso. Parecia até que eu estava dizendo que o Stalin era um psicopata, um genocida que matou um monte de gente, né? Não, gente. E eu nem estava falando isso. Eu estava falando apenas que ele, à semelhança dos liberais, privilegiou a economia em detrimento da política. Aí as pessoas falaram, mas de onde é que você está tirando isso? Não sei o quê. A tese é do Nestor Coan. E eu achei muito válida, achei muito interessante o ponto de vista dele. Né? Na verdade, quando as pessoas defendem o período stalinista na União Soviética, elas falam, mas Stalin transformou a União Soviética no que é, né, tecnologicamente. Isso tudo é economia. No campo político, o que ele fez de bom? Pois é. E aí eu queria ler um pouquinho dessa tese do Nestor Coan sobre não separar economia de política para vocês, tá? Aí falaram assim, mas você quer falar sobre esse assunto se inspirando num gibi? É muita arrogância, gente. Qual que é o problema? O gibi é escrito por um cara muito, muito respeitável. Ele é professor da Universidade de Buenos Aires, ele é especialista em Gramsci. As próprias pessoas que debateram comigo no Twitter sobre o assunto falaram que o cara é muito respeitável. E ele fez esse gibi, né, para justamente, a editora Veneta, aproximar o leitor comum de Gramsci. Isso é bacana. As pessoas de esquerda, às vezes, também têm um elitismo que eu não consigo entender. Não consigo entender, caramba. Qual que é o problema de você dar conhecimento para as massas? Parece até a burguesia. A burguesia que é, assim, pão dura do conhecimento, muquirana do conhecimento, que não quer compartilhar conhecimento. Pelo contrário, eu acho que tem mesmo que diluir para que chegue a mais gente, tá? E aí vamos colocar aqui o que ele fala sobre essa questão. Eu cheguei a twittar algumas coisas, mas não é todo mundo que acompanha o Twitter, né? E também eu acho que as discussões às vezes se perdem naquele monte, naquela enxurrada. O Twitter é uma verdadeira enxurrada. Você vai... aquele monte de informação passando, você cata uma e pega, né? Cata uma e pega. Então não é uma coisa que se possa dizer que é aprofundada, né? Mas eu achei muito interessante essas... Aqui, ó. Aqui nesse quadrinho que eu até republiquei, quando, em 1859, Marx falou da economia como uma estrutura e da política como uma superestrutura, estava usando metáforas. Na sociedade capitalista, a política nunca está separada da economia e vice-versa. Entre as duas, há uma relação dialética. Ele também fala que não é só política e economia que estão juntos, é política, economia e cultura.
né? Por isso que eu fiz esse espaço aqui para a gente falar de cultura, porque cultura, as coisas não se dissociam. Você vê, né? O Bolsonaro acabou de colocar uma reaça lá na cultura, depois de tirar um nazi da cultura. Então, para vocês verem como a questão cultural é importante, não se dissocia, está tudo interligado. Aqui em relação especificamente ao Stalin, e como foi a visão stalinista de dissociar a economia da política. Em seus cadernos, Gramsci defende a ideia segundo a qual o objetivo da transformação socialista deve ser humanista, porque o objetivo da revolução é, além de transformar a sociedade, suas instituições e suas relações sociais, mudar os próprios seres humanos. Toda revolução que não tem esse objetivo está destinada a fracassar no longo ou no curto prazo. E aí? Nem todos os marxistas estiveram de acordo com o humanismo de Gramsci ou de Che Guevara. Stalin, por exemplo, colocou no centro da história e da sociedade o progresso tecnológico e o desenvolvimento industrial no lugar dos seres humanos. O stalinismo constitui uma trágica deformação do marxismo. Não sou eu que estou dizendo, alto lá, é o Nestor. E aí tem mais uma partezinha aqui muito interessante que fala sobre... Aqui, ó. Em seus cadernos, Gramsci adverte que a hegemonia burguesa não é só política, mas é construída e recriada na vida cotidiana. Por meio dela, os valores da cultura dominante são interiorizados e um sujeito domesticado é construído. Vale a pena, viu? Vocês lerem. Então, era isso que eu queria colocar. Eu acho que a parte Stalin, vamos deixar Stalin de lado um pouco, a provocação aí nos nossos amigos stalinistas. Eu, pessoalmente, acho estranho ainda existirem stalinistas, mas cada um, cada qual. Não dá para dissociar a agenda econômica da agenda política ou da agenda cultural. Está tudo interligado. Gente, eu nunca vi um intelectual tão atual quanto Gramsci. Né? Depois que eu partir daqui, eu vou direto para a fonte. E aí a gente volta a conversar, tá bom? Bora para o nosso bate-papo? Vamos lá. Roberto Carvalho fala que ama muito, acredito que é o Adoniran Barbosa, que foi o assunto da nossa primeira dica cultural de hoje. Márcio Gamba diz a mesma coisa. Oi, Sinara, Adoniran Barbosa é o máximo. Raquel, oi, Si. Ai, gente, as pessoas estavam aqui semana passada, que massa. Raquel, putz, você não precisa falar do Stalin para dar seu recado, você já é muito legal, não entra nessa dividida, para quê? Raquel, eu acho que a gente tem que discutir tudo, sabe? Eu não acredito numa esquerda que responda a dialética com paredão, amiga. Eu acho que a gente tem que discutir tudo, e acho que foi um erro fundamental do PT ter aberto mão do Fórum Social Mundial. Veja que ideia genial que era o Fórum Social Mundial. Aí o PT achou que ia ficar a vida toda no poder, abandonou o Fórum Social Mundial, sendo que a gente podia estar aqui tendo todos os anos no Brasil uma reunião dos maiores esquerdistas do mundo. Vocês imaginaram? Olha como isso é fundamental hoje. Chomsky, o Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, todo mundo podia estar aqui discutindo, debatendo isso sem medo. Não, quer falar de Stalin? Vamos falar de Stalin. Quer falar de Trotsky? Vamos falar de Trotsky. Quer falar dos novos nomes da esquerda? Vamos falar. Sabe? Eu acho que não tem que ter medo de rever posições ou de, como é que se diz? Fortalecer posições. Né? Eu acho que não tem que ter medo de discutir nada. Eu não sou stalinista, eu sou anti-stalinista. Né? Todo mundo que frequenta a página já sabe disso. Né? Me chamam de trotskista, me chamam de social-democrata morena. Não tem problema, mas eu não concordo com um socialismo que signifique
aniquilar opositores. Não acredito nisso. Não acredito que eu não acredito nem mais, gente, em revolução armada. Não acredito, acho que essa época passou. Nós nos tornamos pacifistas. Não é verdade? A esquerda é pacifista. A gente tem que chegar ao poder de outra maneira. Há gente no nosso campo que acredita ainda na revolução armada. Respeito. Eu, pessoalmente, acho que dá tudo. Vamos ver o que tem mais aqui. A gente já está indo para a política. Não, olha, o nosso assunto é cultura, hein, gente? Se bem que, como eu mesmo falei, não dá para separar uma coisa da outra. Reinaldo Salles disse que entrou no Twitter essa semana. Então, Reinaldo, eu adoro o Twitter. Das redes sociais, é a minha favorita. Eu acho que é mais divertido, tem uma interação boa, né? Tem muita gente jovem que prefere o Instagram, mas eu acho o Instagram tão sem graça. Você vai lá, posta uma foto, aí vem um monte de gente comenta. Não tem aquela, né? Ninguém compartilha. Eu acho o Twitter mais dinâmico. E não é à toa que os principais players, né, como se diz, do mundo hoje estão no Twitter, né, gente? É a rede que a gente tem que estar. O Trump está lá, o idiota do Bolsonaro está lá com seus filhos idiotas. Né? Tem todo mundo lá. Deixa eu ver o que mais. Sinara, Corra, funciona como uma paródia, não é? Ah, você assistiu? Foi o que a gente comentou semana passada, né? O filme Corra, que é aquele filme que eu disse que é uma maneira de cutucar a história da palmitagem sem ser... mas com uma forma de conscientização e com humor também, né? E é de terror também. Eu acho que o filme é uma provocação. É uma provocação, não diria paródia não, Tairone. Gostei muito. Estou doido para ver o Us, que é do mesmo diretor. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Pode fazer perguntas, não tenham medo de ser de política, que eu respondo também, apesar da gente estar falando aqui de cultura, né? Eu quando entro nesses assuntos do stalinismo, é sempre muito desgastante para mim, porque eu, sinceramente, fico impressionada com esse apego do nosso campo a um cara totalitário, né? Porque é inegável que o regime dele era totalitário. E se eu fosse escolher assim um ídolo para mim de esquerda, 2020 estamos, né? Vamos pensar assim no ídolo do passado para mim, que eu não tenho nenhum reparo a fazer a ele, é Salvador Allende. Eu acho Salvador Allende sensacional, chegou ao poder de forma pacífica, né? Foi derrubado por um golpe militar, mas existia uma conjuntura que favorecia, né? O Chile, quando acontece o golpe militar, depois de todo mundo praticamente, né? O Brasil já tinha acontecido o golpe, foi em 73 o golpe do Chile. E o que a gente tem para dizer contra Salvador Allende, gente? Ele não fechou um jornal, ele não perseguiu um opositor, ele não fez tortura, ele não fez nada, ele era só liberdade, socialismo, fé no homem, humanismo, né? Como essa história que o Lênin falou da interpretação, do que o Lênin falou, não, que o Gramsci falou, da interpretação dele do marxismo como um humanismo, é uma coisa que o Allende prezava muito, né? Darcy Ribeiro também aqui no Brasil, ele falava que o socialismo é um humanismo e que o socialismo também é trabalhismo, né? Olhar para o trabalhador em primeiro lugar, o trabalhador está no centro do socialismo, né? O Gramsci também fala isso. Não li tanto esses teóricos, né? Estou começando agora, nunca é tarde. Li sempre trechos e tal. O teórico que eu, na verdade, li foi Paul Lafargue. Não sei se vocês conhecem o cara do Direito à Preguiça, que era genro de Marx e escreveu uma versão do Capital, que eu brinco que é para preguiçosos, uma versão do Capital assim, bem fininha, para quem tem medo, quem sabe um dia
eu não consigo chegar lá, né, e ler o Capital. Todo mundo fala que é marxista, mas ninguém leu o Capital. Eu mesma não li. Eu não me digo marxista, tá? Eu me digo socialista. Mas eu gosto dessa ideia do humanismo. E acho que a gente não tem que ter medo de admitir que nas experiências de comunismo real houve erros. Houve erros. Né? Os gulags, mandar a gente para a Sibéria, foi um erro. Ué, quer dizer que não foi um erro? Caramba. Né? Paredão. Sim, Fidel Castro admitiu que errou e pediu desculpas aos homossexuais. Hoje, Cuba, as pessoas podem fazer cirurgia de redesignação de sexo pelo Estado. Não é que custa? Qual o problema? O Cuba refez a sua trajetória em relação à homossexualidade. Hoje, Mariela Castro, que é a filha de Raul, é uma liderança em defesa dos direitos LGBTs. Cuba é um país hoje de ponta em defesa dos direitos LGBTs. Olha que revisão bacana. Revisionismo que muita gente de esquerda acha ruim, às vezes é bom. Às vezes é bom rever posições. E hoje, quem está à frente da defesa dos direitos LGBTs é a esquerda. Já fomos perseguidores dos LGBTs. Na verdade, qual que é o problema em reconhecer nossos erros? Eu não vejo nenhum. Eu acho que uma esquerda que reconhece seus erros é uma esquerda que cresce. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Opa. Tairone Mello, Sinara Gramsci, um estudo sobre o seu pensamento político, livro por Carlos Nelson Coutinho, recomendo, não li. Como eu te falei, Tairone, a minha trajetória como leitora é muito mais de ficção. Aliás, eu acho que a gente podia fazer um papo cabeça especial sobre um ídolo meu, que é Ray Bradbury, o autor de Fahrenheit 451. O que é que vocês acham? Eu adoro. Eu li quase tudo de Ray Bradbury, li muito Ítalo Calvino, né? Então eu li muita ficção. E de uns anos para cá é que eu comecei a ler mais ensaios e não ficção, mas é recente na minha vida, né? Tenho muita leitura pela frente ainda. Como é que fala? Tudo que sei é que nada sei. Eu acho que a pessoa tem que ter sempre humildade de reconhecer que está aprendendo. E vocês sabem que eu já já entrevistei e também já li muitas entrevistas de pessoas que chegam aos 90, 100 anos, e sempre que perguntam a elas qual que é o segredo, elas dizem: o segredo é nunca perder a curiosidade. Eu acho que eu nunca vou perder minha curiosidade. Nós estamos chegando perto do final, hein? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Silvia Calciolari está perguntando por coronavírus. E coronavírus, eu vi que o Olavo de Carvalho, meu Deus do céu, é incrível, tá? Inventou que o coronavírus foi criado, foi pelo Bill Gates, sei lá, alguma loucura dessas que o Olavo de Carvalho inventou. Gente, como as pessoas estão crédulas, né? Eu acho que existe uma crise no mundo de excesso de credulidade. Ao mesmo tempo que tem falta de empatia, tem excesso de credulidade. As pessoas acreditam em tudo, né? Bom, para quem acreditou em mamadeira de piroca, né, gente? Acreditar que o coronavírus foi inventado pela esquerda, ou sei lá por quem. Eu vou até checar aqui, só para comentar com vocês. Eu achei tão bizarro o Olavo falando... Aqui, ó, Olavo de Carvalho... Coronavírus. É uma coisa de louco, né? Bill Gates, exatamente. Ele disse que foi o Bill Gates que inventou o coronavírus. Como que as pessoas conseguem acreditar nisso? Eu acho que a única maneira de combater isso seria ter instituições fortes, né? O Ministério da Saúde forte. Mas e aí, o que acontece? Eles fragilizaram todas as instituições. Eu até brinquei esses dias que na hora... Eu ainda ouço, às vezes, a Voz do Brasil, embora tenha virado
um órgão de propaganda do governo federal, e aí eles falavam assim, o SUS está preparado para enfrentar o coronavírus. Eu falei, gente, quem te viu, quem te vê, né? Falava que o SUS era uma porcaria, que não prestava para nada, e agora o SUS está preparado para enfrentar o coronavírus. Graças a quem será? Ao Bolsonaro, que o SUS está preparado para enfrentar o coronavírus? Então, para combater essa desinformação, Silvio, eu acho que a única saída seria fazer campanhas de informação. Mas você confia que o governo Bolsonaro vai fazer campanha de informação? Eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá, as duas últimas perguntas, hein, gente, para a gente terminar aqui. Leandro Cassiano diz, Sinara, penso que a esquerda não precisa dessa discussão de Stalin, até porque dá para sentir que mesmo Lenin tinha um pé atrás com ele. Devemos resguardar as devidas proporções de tempo. Tu mesmo dá o exemplo de Fidel, que teve tempo de se rever. O problema fica em idolatrar esses caras. Podíamos sim lutar pelo coletivo. Eu sou totalmente contra a idolatria desses caras, Leandro, né? E até por isso eu apanho muito do nosso campo, de setores do nosso campo, né? Acredito que é muito pouca gente, mas eles são barulhentos. Nas redes sociais. Esses dias eu defendi a deputada Talíria, que fez uma homenagem a Lenin no Twitter e foi massacrada. Gente, Lenin não é igual Stalin, né? Tem um livro muito bom do... Deixa eu ver se está por aqui para eu mostrar para vocês. Paulo Leminski. Um dos melhores livros sobre a Revolução Russa que eu li é do Paulo Leminski, o poeta. Se vocês procurarem no site, tem um post sobre isso, e a Companhia das Letras relançou esse livro por ocasião dos 100 anos da Revolução Russa. Maravilhoso. E o Leminski fala uma coisa certíssima. Os únicos anos onde a Rússia não teve censura em toda a sua história, né, da época dos czares, e hoje, até hoje, com Putin, pode-se dizer, o Leminski não viveu até tanto, né, para chegar no Putin, mas pode-se dizer que até hoje o único período que a Rússia não teve censura foram os 2 primeiros anos após a Revolução. Com quem no poder? Lenin. Então, não venha comparar Lenin com Stalin, não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Então, respondendo à tua pergunta, existe, segundo Trotsky, a possibilidade, inclusive, de que Lenin tenha sido envenenado, porque e por Stalin, né? Vamos negar essa possibilidade. O fato é que Lenin decai muito fisicamente e rapidamente, ele fica muito caído, né? Existe na Rússia uma tradição de envenenamento, existe inclusive um livro que fala só sobre essa tradição do veneno na Rússia, né? Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, um presidente da Ucrânia que foi envenenado pelos russos e ficou com a pele toda bexiguenta, assim, uma coisa louca. O que botaram para o cara ficar daquele jeito? O cara era até bonitão, sabe? De repente ele ficou envenenado. Então existe essa tradição do veneno, e não vou mentir para vocês que existe essa hipótese de que o Stalin envenenou Lenin. Então não me venha comparar Lenin com Stalin, não dá. E eu não vou entrar diretamente no conflito, respeito quem pensa desse jeito, mas não que queiram me obrigar a pensar diferente, certo? Tairone pede que eu poste texto sobre o coronavírus. Tairone, eu vou dizer uma coisa para você. Acho que quem segue o site e me acompanha nas redes sociais sabe que eu não falo sobre assuntos que eu não domino. Eu não domino esse assunto do coronavírus, não estou acompanhando de perto. Acho que tem muita gente muito melhor preparada do que eu para falar sobre o assunto. Então, se eu eu também faço uma espécie de curadoria, né, de matérias que eu divulgo através da página do Socialista Morena no Facebook. Se eu encontrar alguma matéria boa sobre o assunto, eu publicarei na página. Se eu encontrar nos sites onde a gente faz traduções, como o The Conversation, alguma matéria boa sobre o assunto, vou mandar traduzir
e publicarei para vocês. Agora, eu escrever sobre coronavírus, não me sinto preparada. Tá? Vamos lá? Última pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, hein? Então... Li A Casa dos Espiões, que fala essa tradição de envenenamento na Rússia. Gente, é uma coisa impressionante. Eu sou doida para comprar esse livro. Tem na Amazon. Acho que se chama Poison, que é só sobre a tradição de envenenamento na Rússia. É uma coisa que eu considero um assunto super interessante, não sei vocês, mas é fascinante ver que existe isso desde os mais remotos tempos, uma tradição de envenenar pessoas, né? Teve aquele caso histórias mais recentes, teve esse caso do presidente da Ucrânia, teve um cara que foi envenenado na Inglaterra, que estava com a filha e foi envenenado, e os russos foram considerados suspeitos e tal. Então, eu acho muito curioso essa história toda. Enfim, é isso, gente. Queria que na próxima semana, assim, vocês não responderam, queria que vocês deixassem a sugestão. Mudamos para quinta-noite a nossa live ou continuamos na sexta-tarde e aí ela fica publicada na página, vocês veem a hora que vocês quiserem. Digam aí, depois a gente pode mudar ou não, tá bom? Bom final de semana para todos, ó. Beijão e até a próxima.